salve, salve, alunos e alunas do canal Educação. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de projeto de aprendizagem interdisciplinar do curso técnico em finanças. E não é apenas uma aula de projeto de aprendizagem interdisciplinar, é a aula de projeto, aula das aulas, aula magna, aula Nobel de projeto de aprendizagem interdisciplinar. Eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação e a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve! Alegria, alegria! Abraço carinhoso para Monte Alegre, abraço carinhoso para Queimada Nova do Piauí. É muita gente linda, maravilhosa acompanhando esta aula. No decorrer, eu distribuo mais alguns abraços, mas sem perder tempo, sem perder tempo, sem perder tempo, porque tempo é conhecimento. E qual será? E qual será? E qual será a nossa temática de hoje? Olha só a responsabilidade para a nossa aula inicial. O mundo do trabalho. Introdução. Porque vocês serão introduzidos no mundo do trabalho. E o mundo do trabalho se tornará o mundo de vocês, o nosso mundo. Uma vez inseridos no mundo do trabalho, a gente só vai sair dele na aposentadoria. Então, quais os nossos objetivos para hoje? A gente quer, durante a aula, compreender a perspectiva histórica do trabalho, conceitos, definições do mundo do trabalho. Nossa aula terá 4 partes. Na primeira parte, olha só, interdisciplinaridade no mundo do trabalho. Professor, por que falar de interdisciplinaridade no mundo do trabalho? Porque a disciplina é projeto de aprendizagem interdisciplinar. E precisamos saber o que é interdisciplinaridade e entender que toda profissão é interdisciplinar. Vou colocar aqui, ó. Olha só. Toda profissão é interdisciplinar. Guardem essa frase. Toda profissão é interdisciplinar. Cutuca o colega que está do lado. Fala para o colega que está do lado. Ei, toda profissão é interdisciplinar. Fala para o colega do outro lado. Ei, toda profissão é interdisciplinar. Cutuca o colega da frente. Ei, toda profissão é interdisciplinar. Vamos conversar sobre trabalho e emprego também e uma revisão da aula para tentarmos assimilar, verificar se o conteúdo foi assimilado. E vamos iniciar com a seguinte pergunta. Diante de uma disciplina chamada Projeto de Aprendizagem Interdisciplinar, o que é pensar de modo interdisciplinar? Consegue responder, Monte Alegre? Consegue responder, Queimada Nova? Alunos e alunas, queridos, queridas, maravilhosas, maravilhosas, que estão acompanhando essa aula magna. O que é pensar de modo interdisciplinar? Francinópolis do Piauí está conectando a nossa aula. Aquele abraço carinhoso. Vem comigo, vamos sanar essa dúvida. Querido aluno, querida aluna, observe atentamente a essa figura 1. Qual é a relação dessa figura com a interdisciplinaridade? Vejam bem. Em cima da mesa, nós temos um cubo. Provavelmente um cubo de papel ou de papelão, de cartolina, um cubo. Essa primeira pessoa
ela está falando sobre o processo de transformação da celulose em papel. Está abordando um aspecto do cubo, que é como a sua matéria-prima foi construída, foi fabricada, o papel. A segunda pessoa está analisando as dimensões do cubo, ou melhor, o volume do cubo. A terceira pessoa está falando sobre o processo de montagem do cubo. Como montar um cubo a partir do papel que é fabricado a partir da celulose. E o quarto personagem, ele está pensando numa utilidade para esse cubo, uma caixa de presentes. Turma, essa gravura, ela mostra para nós o que é a interdisciplinaridade. Consiste em um objeto de conhecimento ser abordado por perspectivas, conhecimentos, áreas de conhecimentos diferentes. E as quatro trabalhando em conjunto. Porque o primeiro fala no papel do qual foi formado o cubo. O segundo fala no volume do cubo. Diante das duas informações, essa terceira diz: assim se monta um cubo. E o quarto jovem pensa: eu vou dar uma utilidade para esse cubo. Isso é interdisciplinaridade. Mobilização de conhecimentos, habilidades e saberes em torno de um objeto de conhecimento ou um objetivo, um projeto. Então, querido aluno, querida aluna, nesse início de nossa aula sobre o mundo do trabalho, vamos conversar um pouco sobre a interdisciplinaridade. Enquanto eu mando mais um abraço para Francinópolis, Monte Alegre, Queimada Nova, Ribeira do Piauí e tantos polos formados por gente maravilhosa. Turma, querido aluno, imagine que você está parado na calçada de uma avenida da sua cidade. Vamos supor que aqui é uma avenida de Queimada Nova. Você está parado na calçada de uma avenida de Queimada Nova. Qual é a sua intenção? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu cubo, digamos assim? Você quer atravessar a avenida e chegar ao outro lado, evitando acidentes. Dá uma olhadinha e pensa um pouco sobre a questão, tá bom? Então, a sua intenção, percebeu bem, é atravessar, chegar ao outro lado com segurança. Pode parecer uma ação simples, e de fato é, mas você não imagina a mobilização de saberes, conhecimentos e habilidades que você vai ter que relacionar, mobilizar nessa pequena ação. Você não tem ideia da mobilização de saberes, conhecimentos e habilidades necessários para atravessar a rua. E uma boa notícia: esses saberes, conhecimentos e habilidades são desenvolvidos na escola. Primeiramente, você confere na placa de identificação o nome da avenida. Habilidades de linguagens e tecnologias. Língua portuguesa. Uma habilidade que você aprende no ensino fundamental. Reconhecer que os textos são lidos da esquerda para a direita e de cima para baixo da página. Ou seja, saber ler e ter a noção de que um texto é lido
da esquerda para a direita, de cima para baixo, você aprende no ensino fundamental. E vai ser uma habilidade necessária para você fazer a leitura da placa. Avenida Dom Manuel, número tal. Você sabe ler da esquerda para a direita e de cima para baixo. Outra habilidade, distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos. Saber compreender as letras, diferenciar o que é letra e o que é sinal gráfico. Mas não para por aí. Continua. Além dessas habilidades citadas agora há pouco, você desenvolve mais uma habilidade, mobiliza mais uma atividade que também é desenvolvida no ensino fundamental. Ler e compreender silenciosamente. Porque você não vai parar aqui na rua, olhar para a placa e falar bem alto. Avenida Dom Manuel, número tal. Você não vai falar em voz alta. Você vai ler silenciosamente. Uma leitura silenciosa. E vai compreender a informação que está na placa. É uma avenida e o nome dela é Dom Manuel. A habilidade de língua portuguesa. Fazer curadoria de informação, tendo em vista diferentes propósitos. Eu li a identificação da rua, Avenida Dom Manuel. Eu sei que é uma avenida e eu sei que é esse o caminho que eu devo seguir. O que é curadoria? Interpretar um texto. Saber ler um texto e compreender o que o texto está me indicando. Mas não para por aí, Francinópolis. Não para por aí, Monte Alegre. Não para por aí, Queimada Nova. Não para por aí, Ribeira do Piauí. Bom dia, boa tarde, queridos de Ribeira do Piauí. Você vai ter que desenvolver também uma habilidade, mobilizar uma habilidade que foi desenvolvida em você na educação infantil. Sabe qual é? Manusear diferentes portadores textuais, sabendo reconhecer seus usos sociais. Para que serve uma linguagem não verbal? Para que serve uma linguagem visual? Como você vai conferir no semáforo a transição de cores e saber identificar o momento certo para a travessia? Quando você sabe identificar, por exemplo, o que é uma linguagem visual e qual é a sua finalidade. Além disso, outra habilidade desenvolvida no ensino fundamental, olha só. Inferir informações implícitas nos textos lidos. Ou seja, se eu vejo a luz vermelha e ela está acesa, não precisa desse boneco dizendo parem. Não precisa colocar uma placa com o nome parem. Eu, assim que observo a luz vermelha, eu sei que eu tenho que parar. Eu consigo inferir, ou seja, eu consigo concluir a mensagem que me está sendo dita. Olha só que interessante, querido aluno. Olha só que interessante, querida aluna. Um simples gesto de atravessar a rua, eu já mobilizei 1, 2, 3, 4, 5, 6 habilidades somente de uma área de conhecimento e de uma disciplina, língua portuguesa. Mas você pensa que para por aí? Não! A inteligência humana é espantosa. Acompanha comigo. Habilidades ainda de língua portuguesa. Olha o que diz a habilidade EF67LP15, que é desenvolvida no ensino fundamental. Ó, identificar a proibição imposta ou direito garantido, bem como as circunstâncias de sua aplicação, onde, em diversos textos, incluindo o Código Nacional de Trânsito. Ou seja, muitos alunos reclamam, a escola não me prepara para a vida. O conhecimento que eu aprendo na escola, ele não serve para a vida. A escola não me ensina a fazer imposto de renda. A escola não me ensina sobre a Constituição.
A escola não me ensina como fazer um relatório financeiro. A escola ensina sim, querido aluno. A escola ensina sim, querida aluna. O problema é que você não está sabendo mobilizar esses conhecimentos e não está sabendo enxergar o uso social desses conhecimentos e dessas habilidades, e você não está sabendo aplicar as habilidades em situações do cotidiano, como, por exemplo, atravessar uma rua. Ora, imposto de renda, conhecimentos e habilidades matemáticas, por exemplo. Quem é bom em matemática, com um simples estudo sobre a temática, sabe fazer imposto de renda. São cálculos matemáticos. Continuando. Olha só. Discutir casos reais ou simulações submetidas a juízo que envolvam, por exemplo, o Código Nacional de Trânsito. É uma habilidade desenvolvida em você. Porque a escola, ela aborda em muitas de suas aulas o Código de Trânsito brasileiro. Porque essa linguagem aqui, a linguagem visual, ela é importantíssima para a alfabetização, letramento do aluno. Você está sendo preparado para a vida. Todas as disciplinas suas lhe preparam para a vida. Você que ainda não está percebendo isso. Mas vamos dar uma adiantada. Olha só, gente. Mais uma habilidade necessária para você atravessar a rua. Habilidade para estabelecer o significado de símbolos e signos. Por exemplo, um aluno de matemática do ensino médio, ele tem a obrigação de saber que símbolo é esse, o π. E saber o seu valor, pelo menos as duas primeiras casas decimais, 3,14 e alguma coisa, mas pelo menos as duas primeiras casas decimais você tem a obrigação de saber. Então, o teu repertório do ensino médio será um repertório de símbolos e signos também. Símbolos relacionados à filosofia, à química, à geografia, matemática, educação física. E no caso dessa nosso estudo sobre atravessar a rua para chegar ao outro lado, o significado das cores no semáforo. Você saber que verde é siga, que amarelo é atenção e que vermelho é pare. Continuando, querido aluno, querida aluna. Antes de atravessar a rua, olha só, já utilizamos conhecimento de língua portuguesa, só que eles não são suficientes. Precisamos de mais conhecimento. Veja bem, você vai somente atravessar a rua para o outro lado. Imagina quando você estiver desempenhando a sua profissão de técnico em finanças. Quantos conhecimentos você precisará, certo, desenvolver em sua profissão? Mobilizar habilidades, conhecimentos e saberes. Olha só, antes de atravessar a rua, você ainda presume a distância entre o local onde você se encontra e o outro lado da avenida. Você olha a rua e você calcula mais ou menos a distância. Mais ou menos daqui para o outro lado da rua são uns 10 metros. Mentalmente, você faz, certo, esse levantamento. Você observa o fluxo dos carros, a velocidade dos carros, você observa o tempo do semáforo, e aí você calcula a velocidade que precisa atingir para atravessar a rua em segurança. São habilidades de ciência da natureza e suas linguagens. Habilidades de física. Sem mobilizar habilidades de língua portuguesa com de física, você não consegue atravessar a rua até o outro lado. Professor, mas é tão simples. É tão simples porque você foi preparado para essa ação na escola. Embora você não saiba. Porque quando você era criança, antes de chegar à escola, você atravessava a rua segurando a mão do seu pai ou da sua mãe.
Você precisou aprender a atravessar a rua sozinho com segurança. E esses cálculos aqui, essa mobilização de saberes e conhecimentos, você faz quase que instantaneamente. Está percebendo a importância do pensamento interdisciplinar? Mas vem comigo, olha só. Você precisa mobilizar uma habilidade que será desenvolvida no ensino médio. O EM é ensino médio. Olha só. Elaborar explicações, previsões e cálculos a respeito dos movimentos de objetos na Terra, no sistema solar e no universo. Movimentos de objetos na Terra, ó. Os movimentos dos objetos, ó, na Terra. Observar e calcular. Será que vai dar tempo de eu atravessar antes que esse carro chegue? Eu aqui, esse carro aqui. Será que vai dar tempo? Eu vou ter que calcular. Cinemática. As aulas de física são importantíssimas para você, para que você saiba, né, saiba a velocidade e a aceleração. Espaço, tempo, distância, velocidade, aceleração, equação horária, gráficos, tabela, dinâmica, leis de Newton, força de atrito, força centrípeta. Agora há pouco, quando eu vinha para o canal Educação, eu estava numa certa velocidade e uma pessoa que estava me ultrapassando, ela fez uma manobra muito brusca. E, em questão de poucos milésimos de segundos, eu decidi se eu desviava ou freava. Eu decidi frear, porque o meu cálculo, feito instantaneamente quase na minha mente, é que frear era suficiente, reduzindo a velocidade do carro para não bater com a pessoa, que fez uma manobra muito brusca. E tanto ela sabe que está errada que ela acelerou, passou até sinal vermelho para não me encontrar. Só que eu sou uma pessoa muito pacata. Eu não discuto em trânsito de forma nenhuma. Continuando. Além desses conhecimentos, muitas outras habilidades você vai ter que mobilizar, disponibilizar. Olha só. Habilidades matemáticas. Identificar e registrar localização, ó, localização, deslocamento de pessoas. Olha só a matemática na vida. Ó. Você que fala que as aulas de matemática não servem para nada. Ó. Uma habilidade que foi desenvolvida com você no ensino médio. Objetos no espaço, considerando o ponto de referência. Por exemplo, meu ponto de referência é o semáforo. A partir dele eu vou calcular quem está mais rápido. Se é esse pedestre ou é esse carro, por exemplo. E indicar mudanças de direção e sentido. Habilidades matemáticas. Vejam só, Joca Marques, maravilha, abraço carinhoso. Coloca o nome dos alunos para eu dar aquele abraço. Pessoal de Francinópolis, pessoal do Joca Marques, Monte Alegre, Queimada Nova, Ribeiro do Piauí. Coloca o nome dos alunos e eu mando um abraço nominal para cada aluno. Olha só, gente, uma habilidade no ensino fundamental. Utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas. E reconhecer situações em que os números não indicam contagem, mas sim um código de identificação. É uma habilidade fantástica, uma habilidade necessária, importantíssima, que foi desenvolvida em você ainda no fundamental. O que isso quer dizer? Quando você está aprendendo os números, a professora lhe dá algumas tampinhas ou feijões e te diz: 1, uma tampinha. 2, duas tampinhas. 3, três tampinhas. Então você começa a perceber que os números indicam quantidade. Só que você não vai poder levar para a sua vida uma bolsa cheia de tampinhas para onde você vá. Aí você vai para a padaria, vai comprar um pão e vai comprar leite, o pão R$3, o pão R$5. Aí você pega 3 tampinhas da bolsa, 5 tampinhas da bolsa, 3 mais 5, 8. Ah, eu devo R$8. Não. Você vai ter que entender que significa um código de identificação, que não é só relacionado à quantidade, mas o número identifica, certo, por exemplo,
uma equação. Ele é identificado numa equação, tá bom? Habilidade importantíssima para você atravessar a rua. Gente, eu estou há 20 minutos falando sobre habilidades necessárias para atravessarmos uma rua. Imagina as habilidades e os conhecimentos que você vai desenvolver e mobilizar sendo técnico em finanças. Já pensou? Vamos continuar. Olha só, gente. Comparar comprimentos, capacidades ou massas, utilizando termos como mais alto, mais baixo, mais comprido, mais largo, mais alto, a árvore é mais baixa que o prédio, mais curto, mais grosso, mais pesado, a pessoa é mais leve que o carro. São habilidades que você desenvolveu no ensino fundamental. Medir a duração de um intervalo de tempo por meio de relógio. Habilidades temporais. Para pensar, querido aluno. Você está no ensino fundamental, no primeiro ano. A professora, ela faz o levantamento dos aniversários dos alunos. Aí diz, fulano de tal, aniversário em março, 4 de março, cicrano em abril. Não é só para comemorar o aniversário das crianças. É para nos ensinar noção de tempo. O antes, o depois, o breve e o longo. O meu aniversário está próximo, o do outro está mais distante. Noções de tempo. Aquele calendário de aniversários tem uma importância danada na nossa educação. Você ainda não percebeu, mas vamos continuar. Olha só. Orientação espacial. Lembram daqueles exercícios no ensino fundamental e no infantil? Que a professora coloca esse pinguim aqui, aí diz, pinte o pinguim que está na mesma direção. Aí você vai lá, pintando. Professor, que besteira! Besteira para nós hoje. Mas era uma habilidade que nós não tínhamos. Relação de esquerda, direita, acima, abaixo, dentro, fora, e que nós precisamos desenvolver. Para atravessar a rua, eu tenho que saber o que é esquerda, o que é direita, o que é embaixo, o que é em cima, o que é indo, o que é voltando. Eu tenho um irmão e eu fui levá-lo para o aeroporto. Nem todo mundo tem essa habilidade de orientação espacial desenvolvida. Eu fui levar meu irmão para o aeroporto. Aí ele foi me orientando. Ó, vai aqui pela esquerda. Ele apontava para a direita. Entra aqui naquela rua à direita. Ele apontava para a esquerda. Muita gente não tem desenvolvida a orientação espacial, a noção espacial. De esquerda, direita. Isso é complicado até para você ler um texto. A professora diz, gente, a leitura de um texto é da esquerda para a direita. E você está lá. O que é esquerda e o que é direita? Não sei. O que é esquerda e o que é direita? É de cima para baixo. O que é cima e o que é embaixo? Você fica assim, voando. Orientação espacial. Olha só, gente, a quantidade de habilidades e conhecimentos que nós já mobilizamos num simples gesto de atravessar a rua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 habilidades necessárias para atravessar uma rua. Habilidades de áreas de conhecimento diferentes. Habilidades de disciplinas diferentes. Tem mais. Habilidade geográfica. Medir distâncias. Habilidade geográfica do ensino médio. Compreender e aplicar os princípios de localização, distribuição, ordem, extensão, conexão. Mas não para por aí. Olha só. Uma habilidade importantíssima para atravessar a rua e para uma prova no ensino médio, por exemplo. Seleção de informações relevantes. O que é isso, professor? É a capacidade de eleger uma informação previamente armazenada
para a solução do problema apresentado. Por exemplo, aí eu estou numa prova de matemática. E aqui está a questão. X mais 3 é igual a 8. Qual é o valor de x? Ora, na minha mente tem física, geografia, matemática, inglês, filosofia, sociologia, projeto de vida, história, português, redação, biologia, bioquímica. Há um monte de informações na minha mente. Eu vou fisgar dessas informações aquela que é importante para resolver a equação. Aí eu vou fisgar, selecionar informações matemáticas. Porque se é uma equação matemática, eu vou pensar na matemática. É por isso, querido aluno, é por isso, querida aluna, que você, um dos maiores erros de alunos que eu vejo é, antes de uma prova, ele fica conversando, brincando e falando em voz alta. Antes de uma prova, você tem que estar em silêncio, concentrado. Por quê? Para que na hora que a prova seja colocada na sua mesa, você esteja tranquilo o bastante para poder selecionar as informações que estão aqui armazenadas na tua memória de médio e longo prazo, que serão úteis para resolver cada item da prova. Agora, convenhamos. 30 segundos antes da prova, você está assim, ei, fulano, ei, ciclano, não sei o quê, blá, 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 e o Flamengo, blá, 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 e o Vasco, caiu, Você está completamente desconcentrado. Chega a primeira questão, essa equação, x mais 3 igual a 8. Aí você está com a cabeça assim, ó, toda embaralhada. Claro que você não vai, pelo menos a primeiro instante, conseguir resolver esse item. Porque você vai estar pensando no Flamengo, vai estar pensando em Pantanal, vai estar pensando no almoço, no lanche, vai estar pensando no meme, vai estar pensando na dancinha. Eu, professor Marciano, eu passei em vários concursos públicos. Sempre que eu chego na sala para uma prova de concurso, eu sento, fecho os olhos e eu fico meditando. Meditando, respirando, me acalmando. Quando o fiscal coloca a prova na minha mesa, eu percebo que os outros já estão assim, respondendo, e eu estou lá. Aí eu recebo a prova, passo folha por folha devagar, observando cada item. Aí eu fecho os olhos de novo, eu fico. Depois de uns 15 minutos é que eu começo a responder a prova. Enquanto os outros estão desesperados. Por que eu faço isso? Porque o tempo que eu perdi meditando e me concentrando, eu vou ganhar porque meu cérebro está bem organizado. Aí eu começo a fazer as questões e eu consigo selecionar as informações que eu preciso para cada item. Claro, se eu não sei a questão, não vou selecionar informação nenhuma. Mas aquelas que são possíveis de responder, eu consigo. Consigo fazer inferências, ver que a resposta de um item está em outro item lá na frente. A concentração é fundamental, querido aluno. É um grande erro dos alunos não se concentrarem antes de prova. Fica falando sobre tudo, pensando em tudo, menos na prova. E eu fico até o final. Eu não fico apressado, querendo responder logo a prova, para ir ao banheiro, a algum lugar. Gente, aqui. Incapacidade para o autocontrole. A impulsividade manifesta-se em respostas imprecisas. Eu não fico preocupado em fazer a prova rápido. Um dos concursos que eu fui aprovado,
Havia uma questão de matemática que eu sabia responder, mas eu não estava conseguindo. Faltava, assim, 45 minutos para o concurso acabar, o tempo da prova do concurso, e eu estava empacado naquele item. Eu sabia resolver, eu via, mas eu não sabia como responder, ou como buscar essa informação. Fechei os olhos, meditei, pensei. Turma, faltando 3 minutos para encerrar a prova, 3 minutos, eu descobri como resolver. Resolvi esse item. Acertei. E esse item me desempatou com o último classificado para o concurso. Eu passei e a pessoa ficou reprovada, e esse item foi fundamental para eu ganhar essa pessoa. Imagina se eu tivesse desistido. Imagina se eu tivesse desesperado. Então, querido aluno, são habilidades, ó. Selecionar informações relevantes. Planejamento da conduta. O que eu vou fazer passo a passo para resolver essa equação? X mais 3 é igual a 8. É a equação. O professor ensinou que eu isolo o x, passo esse número para o outro lado como inverso. Se é negativo, é positivo. Se é positivo, é negativo. Resolvo o cálculo. X igual a 5. Qual é o valor de x? 5. Porque 5 mais 3 é igual a 8. Percebe, querido aluno? Percebe, querido aluno? Planejamento da conduta. É fundamental você saber o passo a passo para resolver um item. Essa habilidade também é necessária para atravessar a rua. Controle, precisão e exatidão nas respostas. Capacidade para refletir antes de emitir qualquer tipo de resposta. Implica em controle e autocorreção. E após todo esse processo, essas mais de 20 habilidades, olha que eu não citei habilidade de educação física, não citei química, são muitos conhecimentos. A nossa mente, gente, é interdisciplinar. Você que não percebeu ainda. Após todo esse cálculo, esse processo de mobilização de saberes e habilidades, você atravessa a rua com segurança. Porque você sabe que velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Não sei, sabe o que é delta? Olha, aprender a assimilar os signos e símbolos, tá bom? São necessários. Gente, o mais incrível na máquina humana, digamos assim, é que toda essa mobilização de habilidades e áreas de conhecimento, você precisa processar em poucos segundos. Você não vai ficar 2, 3 horas pensando como atravessar a rua com segurança. Isso você vai definir em poucos segundos. E a travessia não será em segurança se você errar os cálculos. Turma, a inteligência humana, ela é espantosa. Você que não percebeu ainda. A sua inteligência, a sua capacidade de pensar, refletir, raciocinar, calcular, ela é espantosa, é gigantesca. O potencial que está em você, enquanto ser humano, é enorme. Perceba o quão inteligente você é. E não se esqueça, toda profissão é interdisciplinar. No mundo do trabalho, você vai ter que desenvolver saberes. É por isso que, por exemplo, curso técnico em finanças tem aula de ética. Porque precisamos da habilidade técnica, saber calcular, legislação e etc. E a habilidade comportamental, saber se relacionar, saber conversar, postura profissional, saber se vestir, falar baixo e assim por diante. Olha aqui. Os primeiros hominídeos usaram ferramentas rudimentares. E dessas ferramentas rudimentares, o homem evoluiu até construir máquinas voadoras. Saímos de ferramentas rudimentares
e chegamos a máquinas complexas. A inteligência humana é espantosa, Francinópolis. É espantosa, Joca Marques. É espantosa, Monte Alegre. É espantosa, Queimada Nova. É espantosa, Ribeira do Piauí. E você é um ser humano. Uma pessoa humana. Essa habilidade aqui você tem. É desenvolver. Dentro de você é um potencial enorme. Professor, o que essa reflexão tem a ver com o mundo do trabalho? Você ainda me pergunta isso? Tem tudo a ver. Todo o trabalho, não se esqueça, cutuca o colega que está do lado e fala: ei, amigo, todo trabalho é mobilização de habilidades e conhecimento. Cutuca o colega do outro lado, dá uma cutucada nele aqui, ó, para ele não dormir. Ó, todo trabalho é mobilização de habilidades e conhecimentos diversos. Cutuca o que está na frente, cutuca lá. Todo e fala: todo trabalho é mobilização de habilidades e conhecimentos diversos. Um simples pedreiro, digamos assim, sem nenhum julgamento, olha o conhecimento geométrico. Olha o conhecimento espacial. Olha o conhecimento sobre estruturas, matérias-primas. Finanças. Uma vendedora, conhecimento interpessoal. Os vendedores são capazes, né? Você entra na loja comprar uma calça e você sai com uma calça, uma camisa, cinto, carteira, etc. Todo trabalho, toda profissão é interdisciplinar. Aurissandra, boa tarde. Polo de Baixa Grande do Ribeiro, conectado pelo YouTube. Abraço carinhoso. Francisca também, minha querida. Abraço carinhoso. A essa mobilização de habilidades e áreas de conhecimento chamamos de interdisciplinaridade. E na próxima aula, daqui a pouco, nós vamos saber como pensar de modo interdisciplinar no trabalho. Aquele abraço carinhoso, não sai daí. Salve, salve e tchau!